A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Começaremos agora um novo livro. Este é o 9º livro da Bíblia. O 9º, hein? Já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, já vimos Número, Deuteronômio, Josué, já vimos Juízes, já vimos Ruth. E agora entraremos no 9º livro, que é 1 Samuel, e depois o 10º, que é o 2 Samuel. Ao todo foram vistos até agora 236 capítulos que ocuparam 236 dias, ou seja, já tem quase 8 meses de fidelidade, de constância, regularidade, e Deus vai nos conservar fiel para nós chegarmos até o final. Começamos em 21 de abril de 2016 e concluiremos todo o nosso projeto dos 1.189 vídeos em 23 de julho de 2019. Serão ao todo 1.189 dias que corresponderão a exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Isso matematicamente falando. Bênção, não é mesmo? Vamos lá, com a graça de Deus iremos chegar onde Deus quer que cheguemos. Obrigado por sua audiência, inscrições, pelos seus cliques, curtições, comentários. Aos poucos iremos respondendo cada dúvida também. Iniciaremos então agora o 1º livro de Samuel e depois o 2º. Essa história narrada em Samuel é a história de Davi. Ponha isso na sua cabeça. Samuel é a história de Davi. Reparem que tudo foi preparado de antemão para falar de Davi, desde Juízes até Ruth. Reparem também que o nome que dei para minhas reflexões nos livros de Juízes e de Ruth foi "O cetro não se arredará de Judá". Como tinha explicado, essa foi uma palavra profética falada por Israel à beira da morte, quando abençoava todos os seus filhos. E sobre Judá ele disse, Gênesis 49, versos 8, 9, 10 e 11, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, filhos do teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Verso 10. Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará ao seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho, lavará, e a sua capa em sangue de uvas. E verso 12, os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Até que venha Siló, verso 10. Sim, Deus ainda faz uma promessa maior para o homem quando houve a sua queda. Sua promessa foi que enviaria o Messias, o Siló, anunciado por Jacó, procedente de Judá, que iria cumprir toda a sua palavra. Deus assim vem nos conduzindo pela história, e em Cristo Jesus ele cumpriu a sua promessa. Estamos também agora aguardando suas promessas de redenção e de vida eterna, onde teremos novo corpo, a morte já não dará mais domínio sobre nós, e uma nova vida, não mais sujeito ao pecado, não mais escravos do pecado. Deus fez a promessa, Deus gosta de promessa, Deus nos faz viver esperando nas suas promessas. Deus vai cumprir as suas promessas. É um Deus de promessas. O reino eterno de Davi, que é a história narrada em 1 e 2 Samuel, ponha isso na sua cabeça. A história de Samuel é a história narrada no livro de Samuel é a história de Davi. É também uma promessa de Deus, apontando para o filho de Davi, cujo reino jamais sairá de suas mãos. O termo filho de Davi surgiu porque Davi é o portador da semente messiânica, aquela que irá gerar o descendente, que já gerou, que foi Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. No livro anterior, relativo ao cetro de Judá, eu tinha juntado os 2 livros, Juízes e Ruth, por entender que poderia dividi-los em 2 grandes partes maiores, onde na primeira eles formariam a base ou fundamento para a instituição da monarquia em Israel, preferencialmente vinda de Judá.
contra Benjamim. E na segunda parte, também porque serviriam para dar legitimidade ao reinado de Davi. 1ª e 2ª Samuel foram juntadas por essa razão. Também, o que se está procurando é a legitimação do reinado de Davi, que se perpetuará para sempre contra Saul e benjamitas e todos os que quiserem usurpar o trono, e qualquer outra tribo. Assim, 1ª e 2ª Samuel é basicamente a história de Davi. Já falamos isso? Descendente da tribo de Judá, portador da semente messiânica. Para melhor compreensão, também dividiremos, seguindo a proposta da Bíblia de Estudo de Genebra, os livros de 1 e 2 Samuel, que também lá são juntados. Nossa divisão é composta de 5 partes. Na primeira, Eli e Samuel, os preparativos de Deus para o reino. Vai do capítulo 1 ao 7. Parte 2, Samuel e Saul. A ascensão de Saul e o seu reino fracassado. Ocupará aí dos versos do capítulo 8 ao 15. Terceira parte, Saul e Davi, e a ascensão de Davi e a queda de Saul, dos capítulos 16 até o capítulo 1 de 2 Samuel. Parte 4, Davi, seu reinado pleno, vai do capítulo 2 ao capítulo 20, muitos capítulos falando, né? E a conclusão, que será a esperança permanente na casa de Davi, ocupará os capítulos 22, 23 e 24. Essa divisão é muito interessante, depois você entra no nosso blog site para você ver a parte escrita dessa narrativa com ilustrações, tabelas. Também você vai encontrar, você deve pegar a sua Bíblia para fazer a leitura prévia do capítulo 1 de Samuel, para nos acompanhar aqui nessa parte introdutória que nós estamos fazendo hoje, nesse vídeo. Em 1ª e 2ª Samuel, começa-se a contar a história de Samuel, né? E seu nascimento miraculoso, depois da oração de Ana. Praticamente, Samuel inicia-se com o cântico de Ana, que fala do Messias, e termina com o cântico de Davi, que também falará do Messias que viria. Esse livro, na sua primeira parte, apresentará os preparativos para a instituição da monarquia em Israel em atendimento ao desejo do povo por um rei. O problema do povo, como já dissemos, não era a monarquia aprovada por Deus, mas querer ser como as outras nações. Isso que era o erro. Nisso veremos a bela história aqui de Ana, de Samuel, de Eli, de seus filhos, filhos de Belial, Ofni e Finéias. Na segunda parte veremos a bela história de Saul e como ele chegou ao reino. No entanto, veremos também seu fracasso e como foi substituído por Davi, da tribo de Judá. Na terceira parte, veremos Saul e Davi. Saul perseguindo injustamente Davi, e Davi fugindo de Saul por temor a Deus. Saul regredindo a casa a cada dia, até que morre nas mãos de quem tanto temeu por toda a sua vida, os filisteus. E Davi, prosperando cada vez mais. Enquanto Saul temia os filisteus temiam a Davi. Na quarta parte, veremos a ascensão de Davi como rei de Israel e sua prosperidade que crescia vertiginosamente. Tanto ele como Israel estavam prosperando e crescendo e se tornando nação de potência mundial, até que ele encontra com Batseba. E juntos pecam e acometem assassinato contra Urias, marido de Batseba. Desse dia em diante, a vida de Davi mudou drasticamente. E temos então a história de um pai ausente, com problemas com seus filhos, com o reino e com a vida. A revolta contra ele vai ao ponto do seu filho usurpar o seu trono e se apossar dele, obrigando ele a fugir. Num confronto inevitável com seu filho, Joabe, seu comandante fiel, mas desobediente, mata seu filho cruelmente, sem piedade ou sem sentimento algum por Davi. E na última parte, há o fechamento dessa bela história do homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era mesmo diferente, e apesar dele mesmo e de tantos erros cometidos, tinha um coração pronto para se arrepender e suportar as consequências de seus atos tresloucados. E como teve que suportar. Na última parte é que ele entoa pelo Espírito Santo o seu cântico, onde anuncia a salvação dos homens por meio do Messias,
que ele e Batseba tinham gerado com o nascimento de Salomão. Ao final, teremos a conclusão de nosso estudo e vamos colocar aos queridos a bibliografia utilizada. Espero que nessas nossas reflexões, nossos vídeos sejam úteis, proveitosos para o ensino, para o aprendizado e também para compartilhamentos. O que você vai encontrar aqui, além dos nossos estudos, reflexões, segmentação e comentários? Uma palavra de fé, de encorajamento, de certeza, de convicção, de que não estamos aqui por acaso, nem somos fruto das circunstâncias aleatórias do universo. Tudo na vida tem um propósito, meu amigo, uma função. E você já descobriu a sua ou o seu propósito? Vamos estudar esses livros que Deus vai falar conosco, em nossos corações. Queridos, eu tenho me esmerado em estudar a Bíblia, de forma sistemática e mais aprofundada possível. O que mais tenho visto nas histórias da Bíblia é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus mostrando, é Deus instruindo, é Deus aparecendo, é Deus se revelando, é Deus agindo, é Deus fazendo alianças, é Deus se aproximando, é Deus conduzindo, é o homem, que ele faz o homem. Este está sendo convidado a pregar a palavra de Deus, e não suas opiniões, nem suas filosofias. 1 e 2 Samuel não é nada diferente. Não há como não deixar de registrar que a preservação da aliança e as vitórias e a preservação do povo de Deus e da semente messiânica é pura graça divina, de um Deus misericordioso, bondoso e cumpridor de suas promessas. Esse é um Deus de promessas, viu? E que zela pela sua palavra para cumprir e servir de exemplo para nós termos a mesma fidelidade. Oh, Jeová, eu te amo. Deus é Deus, cara. Deus é tremendo. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre esses dois livros de 1 e 2 Samuel. Quanto à autoria desses livros, é desconhecida. No entanto, vamos considerar que sua autoria seja mesmo de Samuel e de seus sucessores, talvez aí Natã e Gade. No verso 8, no verso 1 do capítulo 8, é descrito Samuel como um homem já velho, e a sua morte é citada no capítulo 25, no verso 1. Tem do 1 Samuel 31 capítulos, e segundo Samuel, 24 capítulos. Então estaremos aí por 55 dias, hein? A partir de agora, inclusive contando essa história. Originalmente, os livros de 1 Samuel compunham uma única obra, e nós os teremos também juntado nesse estudo. O propósito do livro, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, foi explicar que a dinastia de Davi continuava a ser a esperança para o futuro de Israel, apesar das manifestações que Davi e sua casa trouxeram sobre essa nação. No início do livro, ainda não havia a figura do rei em Israel, e os livros de Juízes e de Ruth foram um preparativo para a instituição dessa monarquia. Segundo os relatos bíblicos enfatizados em Juízes, cada um fazia o que achava certo e não tinham aliança com Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra fala de verdades fundamentais em Samuel, que seriam: Deus queria que seu povo tivesse um rei escolhido por ele, Deus cuidadosamente preparou o caminho para o rei da sua escolha, Deus escolheu a casa de Davi para ser a família real eterna. Apesar da fraqueza do reino de Davi, a esperança para o povo de Deus ainda permanecia na sua família. Eu ainda acrescentaria mais uma que eu considero final, que seria: Davi era escolhido por Deus como aquele que transportaria a semente messiânica, como teremos a oportunidade de conferir mais adiante. Vamos então começar a nossa aventura em Samuel. Nós estamos na parte primeira, Eli e Samuel, os preparativos de Deus para o reino. Nós vamos aí estar nessa primeira parte durante 7 capítulos. Deus escolheu Samuel, filho de Ana com Eucana, efraimita regionalmente, mas coatita de nascimento, conforme 1 Crônicas 6, 23. Recordando a história para melhor nos situarmos sobre o pai de Samuel, Levi gerou 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. De Coate nasceram Anrão, Izá, Hebron e Uziel. De Anrão veio Moisés, Miriam e Arão. Deus escolheu para substituir Eli
e seus filhos como autoridade reconhecida entre o povo, de modo que ele pudesse ungir o rei de Israel. Então vamos dividir essa parte de 5 em duas. O nascimento miraculoso de Samuel foi um nascimento extraordinário, e Samuel é exaltado quando Eli e seus filhos caem, a partir do capítulo 2 até o 7. Então vejamos o nascimento miraculoso de Samuel, que ocupam 2 capítulos. Conforme a Bíblia de Estudo de Samuel, de Genebra, Samuel não foi uma criança comum. Deus escolheu sua humilde mãe, Ana, por meio de seu nascimento miraculoso, capítulo 1. E esse nascimento a inspirou a entoar uma canção de gratidão pela atuação do poder de Deus na história, que conduzira finalmente ao rei de Israel. 2, de 1 a 10. Então vejamos o primeiro capítulo de Samuel. 28 versículos, nós intitulamos ele como Ana, mulher de grande valor. 1 Samuel, capítulo 1. Apanhe a sua Bíblia, faça a leitura prévia desse capítulo, só tem 28 versículos. Entre no nosso blog site, Jamais Desista, tem a parte escrita dessa narrativa. Ao meditarmos no que Ana fez para se livrar da sua aflição, veremos resumidamente, estamos entrando num assunto e já resumindo ele, veremos resumidamente que Ana buscou o Senhor em oração. Na aflição da sua alma, ela fez um voto ao Senhor. Ela lançou sobre ele, o Senhor, no seu templo, toda a sua ansiedade. Ela recebeu a bênção do sacerdote Eli. Ela levantou-se e seguiu o seu caminho e comeu. Isso aqui já é um esboço de uma pregação. Veremos 5 verbos de ação aí. Buscou, buscar, botar, lançar, receber e levantar-se. É isso que aprendemos com Ana. A agirmos com fé, em plena certeza de que Deus nos ouvirá, nos atenderá e nos ajudará em todas as nossas aflições. Não irei falar sobre a bigamia nem sobre os costumes daquela época, mas focar em como ela, Ana, resolveu o seu problema de aflição. Há muita gente aflita em nosso meio, pelas mais razões diferentes, e a forma como Ana tratou a sua aflição e encontrou o seu resultado é o que vai nos interessar nesse estudo. O que é que tem amargurado a sua alma a ponto de você estar desgostoso da vida, meu querido? Por que você está aflito? Porque dissolvem ao coração o desespero e a sensação de que tudo chegou ao fim, sem que o nome do Senhor seja glorificado. A história de Ana começou mostrando ela em grande aflição. Ela era casada com Eucana, mas era estéril e, portanto, não lhe poderia dar filhos. Para piorar a situação, ela tinha uma rival que a menosprezava por ser muito fértil. Naquela época, uma esposa que não gerasse filhos era uma grande vergonha. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. No entanto, amava mais Ana e sempre lhe mostrava favorável, mas isso não era suficiente para ela viver em paz. Por isso, a sua amargura era muito grande. Antes de prosseguir com a lógica e a argumentação bíblica de como ela resolveu o problema, vamos pensar um pouco sobre o problema de Ana. Algumas características chamam a nossa atenção. Ela era estéril, ela não se conformava com isso, ela não atribuía a Deus culpa da sua situação. Posteriormente, veremos que sua noção de soberania de Deus era muito elevada. E ela tinha muita fé, além de ter um coração disposto a buscar o Senhor. Por exemplo, faleceu na tarde de 11 de fevereiro de 2012, um sábado, Whitney Elizabeth Houston, cantora do soul, e do R&B. Ela tinha uma voz excepcional e era cheia de talentos. Também muito aflita devido a problemas com drogas e, como se comentava, estava falindo economicamente. Whitney, percebe-se, era uma mulher muito aflita. Quem sabe, se lhe fosse dado mais tempo, não teria encontrado uma saída para a sua situação difícil e aflitiva. Ela estava enfrentando muitas situações complicadas. O fato é que nem sempre podemos contar com mais tempo, né? Daí que quando antes buscarmos ao Senhor, melhor para nós e para os que conosco habitam confiadamente. Não é isso mesmo?
Precisamos ter um bom relacionamento com Deus para discernirmos quando é hora de lutar e também quando é hora de conformar aceitando os desígnios de Deus. Atribui-se a Francisco de Assis a seguinte frase, muito sábia: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Dai-me resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E dai-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, como é que Ana resolveu o seu problema? Em primeiro lugar, Ana buscou o Senhor. De todo o seu coração. Quando estamos em aflição, lembramos do Senhor por causa da dor que se abate sobre nós. Mas não adianta querer se enganar, porque o fato de se lembrar não traz a solução. E por causa de não conseguirmos enxergar uma saída, o desespero tende a aumentar. A gente lembra assim do Senhor, mas na maioria das vezes não associamos o que estamos enfrentando com a sua providência. Ou então achamos que não merecemos o seu favor. Isso é o que muitas vezes acontece. Achamos que Ele pode sim. Ora, Ele é Deus Todo-Poderoso. E que devia fazer? Nós somos seus filhos, nascidos da sua vontade, não da carne, nem do sangue, nem de varão algum. Qualquer coisa para nos aliviar. Essa questão do merecer ou do não merecer algo de Deus é muito complicada, sabe? Eu sei de uma coisa, se o parâmetro fosse merecimento para se obter algo, eu estaria perdido. A ação de Deus em nosso favor se deve mais à sua graça e ao seu amor do que às nossas obras. Nós devemos buscar o Senhor porque somente nele é que vem a saída perfeita. Como na oração de Ana, feita quando recebeu a sua bênção, ela destaca o papel de Deus de tanto nos abater quanto de nos exaltar. Não devemos esmorecer de buscar o Senhor. Não adianta também ficar com raivinha ou querer se virar contra o Senhor, achar que Ele não se importa, ou não nos ama mais, ou está nos castigando severamente. Isso somente vai agravar nossos sentimentos e vai nos deixar mais depressivos e com vontade de fazermos besteira, ou de cometermos loucuras por causa da dor e da aflição. Deus tem a saída. Eu estou em aflição. Deus me manda buscá-lo. Então agora precisamos de quê? Atitude, meu amigo. Isso é o que nós precisamos. Atitude não é o principal. Atitude é tudo. E essa atitude inclui a decisão que eu buscarei até a morte, sem desanimar ou achar que acabou até o fim. Então, por isso que, em primeiro lugar, Ana buscou o Senhor. Você, na sua aflição, vai buscar o Senhor. Ana sabia que Deus tinha a solução do seu problema. E Ele, de fato, tinha e sempre tem. E a sua aflição, qual é? Não consegue se libertar dessa maldita droga que está na sua vida? Você não quer acabar como o exemplo que nós citamos de Whitney Houston, ou como Annie Winehouse e tantos outros? Qual é a sua aflição? Seria seu cônjuge, seu casamento está à beira da separação? Seria com seu filho, algum parente, alguma situação financeira terrível? Ou seria por causa de envolvimentos ilícitos, más amizades e situações que você se colocou e os que você mais ama estão em aperto? Qual a sua aflição? O que você pretende fazer? Como é que você vai sair disso? Deus tem a saída. Deus tem a saída certa para o seu caso específico. E você deve confiar no que eu estou te dizendo. Não vem não. Sempre tem uma saída. A morte não é saída. É fuga. A luz desejada no fim do túnel não será um trem vindo na sua direção contrária, mas a sua saída. Deus tem a saída certa para o seu caso específico e você deve confiar. Por isso que Ana, em primeiro lugar, buscou o Senhor. As pessoas que se suicidam por causa de suas aflições, na verdade, nunca quiseram pôr fim na sua vida. O suicida não quer se matar, ele quer fugir do problema. Porque a vida é o dom precioso de Deus. Mas eles querem o quê? Se livrar da angústia, da depressão que acompanha a aflição prolongada por causa da falta de visão de que Deus os pode ajudar. Quando conseguimos, pela graça de Deus, trazer a pessoa a si, fazendo com que ela veja que é amada por Deus e que Deus está cuidando dela, apesar das dores, e que há uma saída, e que Deus tem essa saída, então ela se fortalece. E a angústia, o que acontece? Desaparece. Onde é que está a nossa cura? Nosso mestre nos ensinou que a nossa cura está em nós mesmos.
não está no nosso próximo, em mandinga, em rezas, em citações e palavras especiais, em remédios, medicinas, mantras, campanhas. Não custa preço, nem esforço, nem obras. É tudo de graça. Pela graça, para a glória de Deus. O que aconteceria se eu parasse aqui e não explicasse o que quis dizer, como o nosso mestre nos ensinou, que a nossa cura está em nós mesmos? Nem quero pensar. A tua fé te salvou. Por que a nossa cura estaria em nós mesmos? Simples, porque Jesus disse a todos que ele libertou e curou. A tua fé te salvou. Tem exemplos inúmeros na Bíblia. Mateus 9:22, Marcos 5:34, Marcos 10:52, Lucas 7:50, Lucas 8:48, 17:19, 18:42, por exemplo. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E assim vai. Segundo o nosso Mestre e Senhor, o que foi que nos salvou? A nossa fé. A tua fé te salvou. É ele que falava isso. Então, se a nossa fé nos salva, onde está a nossa cura? Resposta muito simples, óbvia, direta: nossa fé. Não tem por que querer complicar o que parece simples. Por favor, não me interpretem mal, nem pense que estou anunciando outro evangelho ou uma nova filosofia de vida. Se a nossa fé nos salva, por que nos diria? Se a nossa fé não nos salva, por que nos diria isso? A tua fé te salvou. Por que o Senhor falaria isso? Onde está o problema quando temos o problema? Seria no vizinho? Não, jamais. O problema está em nós. Você consegue enxergar que o problema está em nós mesmos e não em outro lugar ou outra coisa, ou objeto? A sua depressão, o seu vício, a sua dependência química, a sua aflição, onde está? Não está ela em nós mesmos? Assim como ela, a aflição está em nós, está igualmente a cura. Eu sinceramente temo ser mal interpretado, mas não me deixarei ser levado pelo medo. Antes vou me guiar pela minha consciência, a qual está ligada à palavra de Deus. Qual é o fim supremo e principal do homem, meu querido? Admira-me que tão tarde no tempo redescobrimos, por John Piper e a Teologia da Alegria, esse princípio. Qual seria o fim supremo e principal do homem? Quer saber a diferença entre o supremo e o principal? Tem alguns links muito interessantes na internet, eu aponto eles lá no meu blog. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, CW, diz o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Desculpem um pequeno devaneio que nos levou a um pequeno passeio pela teologia da alegria. Quem sabe a gente não volta para explorar esse assunto fascinante em outro momento, né? Eu quero mesmo voltar ao nosso tema, nosso exemplo. Nosso exemplo é Ana, a mãe de Samuel, que assistiu a minissérie, quem assistiu, né? A minissérie Davi, que passou na Record, teve a oportunidade de ver Samuel, este filho que ela obteve pedindo ao Senhor. Nós já tínhamos visto que a primeira coisa que Ana fez, diante da sua aflição, que a consumia e que trazia desgosto à sua vida, foi buscar ao Senhor. Ela buscou o Senhor porque cria que Ele poderia resolver o seu caso. Quem está em aflição deve buscar em primeiro lugar ao Senhor. Não há saída em lugar algum. Não há saída. Não. Em nenhum lugar há uma saída para a nossa aflição. Ainda que encontrássemos algo, este seria falso e ilusório e não nos poderia atender. Devemos buscar ao Senhor. A busca do Senhor, principalmente em oração, deve ser um contínuo na nossa vida, quer estejamos, quer não estejamos em aflição. É óbvio que a aflição, naqueles que são crentes, é como a lenha que mantém a chama da busca acesa. Os que são crentes. Quem está aflito e conhece o Senhor sabe que deve orar mais. O que fez Ana depois de buscar ao Senhor? Ela fez um voto. A sua aflição o levou a fazer o voto. Quando assim, desesperados, nossa tendência é de voltarmos ao Senhor. A Bíblia nos orienta a não voltarmos precipitadamente, como é conhecido o voto precipitado tolo de Jefté, que já vimos em Juízes, capítulo 11. Lembram-se? De versos 30 ao 35. Há muitos versículos que falam de fazer votos ao Senhor. Quando fazermos votos ao Senhor, devemos cumpri-lo. Isso que é importante. Não devemos brincar com Deus, não devemos desconsiderar. Se você fez um voto na sua aflição, cumpre. A palavra de conselho é de que você não vote de modo algum. Mas se por acaso você fizer um voto, não está errado.
não deve tardar em cumprir o seu voto. Ana, em sua aflição, ela voltou ao Senhor, ela fez um voto. E depois que alcançou a sua bênção, ela não tardou em cumprir. Ela cumpriu logo o seu voto, honrando assim Deus, que também a atendera. Percebe-se na vida de Ana que ela conhecia o Senhor. Por isso que ela fez o voto, por isso que ela cumpriu o voto, por isso que ela foi bem-sucedida, a despeito de tudo que lhe era contrário. Ana, primeiramente, buscou o Senhor, isso é o que nós vimos, e buscou em orações, e ali no templo do Senhor, ela orou com muita intensidade. Em segundo lugar, em meio à sua aflição, ela fez votos, e depois cumpriu fielmente o seu voto. Sobre os votos do Senhor, creio que não é bom que votemos, mas se o fizermos, não estaremos errando. No entanto, erraremos se desprezarmos nossos votos ao desrespeitar a pessoa a quem votamos. Não devemos desprezar o Criador, nem tratá-lo irreverentemente. Deus existe e está querendo um relacionamento contigo. Respeite-o, ele vai te respeitar. Deus não é nosso brinquedo, ou amuleto ou magia especial contra males e dores. Jamais devemos negociar com Deus nossas obras, sentimentos, jejuns, feitos e até mesmo santidade. Porque quando sou santo para conseguir de Deus crédito, então não sou santo. Coisa nenhuma, estou sendo maligno, isso é verdade. Em terceiro lugar, em primeiro, Ana buscou o Senhor. Em segundo, Ana fez um voto em sua aflição. Em terceiro, Ana lançou a sua ansiedade aos pés do Senhor. Depois disso, ela apanhou a sua ansiedade e lançou aos pés do Criador. Somos assim orientados também pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,17. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não devemos, orienta-nos Pedro, a entregar a ele, o Senhor, nossa ansiedade pelo simples fato de que ele tem cuidado de nós. Se não lançarmos aos seus pés as nossas ansiedades, então não estamos crendo que ele está cuidando de nós. E isso é grave, e pecado, e ofensa a Deus. Permitam-me contar um pequeno testemunho. Um dia desses, lembrei-me de minha doce mamãe, porque o Senhor me deu uma excelente oportunidade de exaltá-la diante de algumas pessoas ilustres. Inclusive um deles já foi até diretor de área de tecnologia na ICT. E tinha um papel de parede no meu computador que é uma foto de uma pulsar de uma nebulosa de caranguejo, uma estrela de nêutrons, da constelação de Touro, cuja intensidade é tão magnífica que extrapola a física moderna e desafia os cientistas que não conseguem medi-la. Eles pararam diante da minha tela e ficaram 3 pessoas contemplando, conversando, examinando. Então eu cheguei para eles e falei, e me fizeram um monte de perguntas. E falei do que se tratava a imagem, do desafio da física moderna. Falei sobre Adalto Lourenço e sobre os grãos de areia que são menores que o número de estrelas presentes no universo. E que minha intenção era que, ao contemplar eu a imagem da tela do computador, era para lembrar-me da glória de Deus, que era ainda maior. Eles ficaram pasmos e o nome do Senhor foi ali glorificado. Por que eu contei esse testemunho e o que ele tem a ver com a nossa ansiedade e com o fato de Deus cuidar de nós? Ele simplesmente tem tudo a ver. Ora, se Deus tem poder para manter em funcionamento todas as estrelas do universo, todos os grãos de areia, por acaso não vai administrar com muita eficácia nossas ansiedades? Deixe-me voltar às estrelas para vermos o poder de Deus como é incomensurável. Há 3 destinos previstos para uma estrela. Como todos sabemos, as estrelas nascem, elas se desenvolvem e elas morrem. Ao morrerem, dependendo do seu tamanho e poder, elas se transformam. Então pode ter 3 fins. Ela pode se transformar numa anã branca, é o caso futuro do nosso Sol, considerado uma estrela pequena. Ela pode se transformar em estrela de nêutrons, é o caso do nosso exemplo que está intrigando os cientistas, devido a valores de emissão de raios gama além dos modelos físicos existentes. E ela pode se tornar um buraco negro, onde até a luz se tornaria prisioneira de seu campo gravitacional. A quantidade de energia que está intrigando o cientista no caso da pulsar da nebulosa de caranguejo é da ordem de 1 bilhão de vezes superior à luz do Sol visível.
Meus queridos, Deus se importa conosco. Eu assim creio que o Criador de todas as coisas se importa conosco e com as nossas idiosincrasias, com o nosso jeito especial de ser, com os nossos defeitos e virtudes. Foi por nós que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Quando um cientista como Adalto Lourenço fala, ele demonstra e prova que o número de grãos de areia de toda a Terra é menor do que o número de estrelas no céu, e que isso foi criado por Deus. Quando ele fala isso, eu fico encafifado. Você já reparou que Deus nunca precisou do homem para gerenciar nada? Mas nada mesmo no universo inteiro? Quando é que o homem foi consultado? Quando é que fez alguma intervenção, por mínima que seja, na estrutura e ordem do universo incomensurável criado? Deus tem tudo sob o seu controle e sempre terá. Cientistas dizem que estão preocupados com a quantidade disso ou daquilo na terra ou no mar e que agora estão lutando para fazer isso ou aquilo. Eu simplesmente dou risada de tudo isso. Para mim é uma piada. Um homem querendo ajudar Deus a gerenciar o universo. O homem depende de Deus. E se, com seu poder e conhecimento atuais, agredir o meio ambiente, Deus irá requerer dele todo o mal feito. Meus queridos, esse Deus que cuida do universo ouve as nossas orações. Ana conhecia o Senhor e por isso que ela se derramou diante dele. Ela balbuciava, seus lábios tremiam, sua voz era intercontante, ela agonizava diante do Senhor que a ouvia. O que me causa espécie é que Deus ouve as nossas orações. Cara, isso é tremendo. Esse Deus escutar nossas orações. Quando oramos e desabafamos diante dele, muitas das vezes murmuramos, dizendo que estamos sendo tolos e que ninguém está nos ouvindo. E aí a gente comete até afrontas. Não é assim, amados. Deus nos ouve sempre, mesmo quando falamos palavras que não é lícito nem reproduzi-las diante dele. Sabe aquele momento que você está sentindo dor, aquela dor na alma, que os céus parecem de ferro e o chão de bronze, tudo está cinza, nebuloso, e você se sente só, completamente só, já perto da loucura de um ato até tresloucado? Eu creio que nesse momento já é Deus te carregando no colo. É tal quanto aquela Pegadas na Areia, que diz que teve um sonho, sonhou que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da vida dele. Para cada cena que passava, percebia pegadas na areia. Uma era dele e a outra do Senhor. Quando na última cena da vida passou diante deles, olhou para as pegadas na areia e notou que muitas vezes no caminho da vida havia apenas um par de pegadas. Notou também que isso acontecia nos momentos mais difíceis. Isso aborreceu e ele perguntou ao Senhor: Senhor, tu me disseste que iria estar comigo e eu resolvi te seguir. Tu me disseste que andarias comigo todo o caminho, mas notei que nos momentos de maiores aflições só havia uma pegada. Não compreendo por que nessas horas, quando eu mais necessitava, o Senhor me deixava. E o Senhor responde: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da prova e do teu sofrimento. Quando você viu aquelas pegadas, foi exatamente aí que eu estava te carregando nos colos. Por isso que eu quero, como Ana, te desafiar, querido, a lançar sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Recapitulamos, vimos que Ana buscou o Senhor em oração. Na aflição da sua alma, Ana voltou ao Senhor. Ana lançou sobre ele e sobre o Senhor toda a sua ansiedade. E agora recebeu depois a bênção do Senhor. E em seguida levantou-se. Ana recebeu a bênção do sacerdote. Isso é muito interessante. Agora estamos no momento exato em que Ana explica ao sacerdote as razões do seu balbuciar, porque ele pergunta para ela: você está bêbado uma hora dessa? E ela explica que não, como ele tinha suposto. Ele compreende a sua história, que está narrada no 1 Samuel, dos versos 12 ao 17. Vejamos que Eli, o sacerdote, lhe disse exatamente o seguinte, verso 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Deus usou o sacerdote Eli para abençoá-la. Eu acho isso fantástico. Eli mesmo já tinha sido rejeitado por Deus, e seu substituto estava ali nos planos de Deus, e logo logo no ventre de Ana. Mas Deus ainda usa ele para abençoar a mãe de Samuel, que iria ter papéis importantes na nação de Israel. Entre eles a escolha e unção do primeiro rei de Israel, e depois de Davi, descendente da semente. Não podemos desprezar aqueles que Deus tem colocado em liderança sobre nós. A bênção de Ana teve como precedente a bênção de Eli. Assim também, como será futuramente com Davi e Golias. Foi Saul, hein? Nós vamos ver isso. Que Deus usou para abençoar Davi, e ele foi vitorioso sobre aquele gigante. Então disse Samuel a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Lembra-se disso? Está em 1 Samuel 17:37. Lideranças constituídas por Deus. Nós devemos honrar as autoridades. Liderança é coisa séria, e Ana entendia bem isso. Ela era uma mulher valorosa, piedosa e virtuosa, mas ainda não tinha escrito o provérbio 31, mas ela já conhecia a essência. Mulher virtuosa, quem a achará? Esse trecho ainda não tinha sido escrito. Um dos maiores exemplos de honras à autoridade, escolhida e ungida por Deus, foi a vida de Davi, que por 2 vezes ou mais teve nas suas mãos o poder de executar aquele que o perseguia. Mas por temor a Deus e não ao rei, nem aos homens, preferiu recuar e aceitar ser perseguido e injustiçado. Eli abençoou ela e despediu ela em paz. Em seguida, concordando com a sua oração e petição, que faria vencedora sobre aquilo que estava afligindo ela. Deus honrou Ana, Deus honrou Eli, Deus foi honrado. Por isso também eu quero, como Ana, te desafiar a confiar no Senhor e em seus ungidos, porque Ele tem cuidado de nós. Ana finalmente se levantou. Finalmente Ana se levantou. Ela já buscava o Senhor de todo o coração, com orações e lágrimas. Fizeram em sua aflição voto de devolver-lhe aquele que ele pedia para ela, que ela pedia para ele. Lançou diante dele todas as suas ansiedades, mágoas, dores e aflições. Recebera finalmente a bênção do sacerdote depois de explicar-lhe que não estava bêbada, mas ansiosa em seu comportamento. Que aquela ansiosidade era da mulher aflita, e finalmente então fez o quê? Levantou-se. Ela recebeu a sua bênção antes de receber a sua bênção. Engraçado, né? Porque já a avistava ao longe aquela nuvem do formato da mão de um homem vinda em direção e anunciando uma grande chuva. Quando ela levantou-se, ela recebeu a sua bênção pela fé. Ela creu na bênção que o sacerdote, ela soube que Deus ouviu ela. Ela soube que com aquela bênção vai-te em paz. E Deus vai fazer conforme está no seu coração. Ela sabia que ela tinha alcançado. Por isso que ela recebeu a bênção dela ali, nesse momento. Antes de receber a bênção. Entendeu, né? Receba a sua bênção, querido, antes da bênção. Ana era mulher de fé e se levantou. Foi à luta, vencedora. Seu semblante já não era mais triste, porque tinha vencido a sua guerra em oração. Quem não vence a batalha na oração, não vencerá quando ocorrer a batalha. Ana já estava preparada para a batalha e venceria porque ela venceu antes. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por um processo semelhante ali no jardim do Getsemane, lembra-se? Foi nesse jardim, lugar costumeiro de visitas de Jesus com seus discípulos, que eles oraram na noite anterior à crucificação de Jesus. De acordo com Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane foi tão profunda que seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Fenômeno esse conhecido por hematidrose. De acordo com a tradição ortodoxa, o Getsemane também é o local onde os apóstolos enterraram Maria, mãe de Jesus. Foi no jardim, na prensa de azeite, que Jesus venceu a sua vontade. Venceu com a oração sobre a sua vontade, para finalmente cumprir a vontade do seu Pai. A luta de oração foi muito grande, desgastante e profunda. Jesus tinha certeza de que seria ouvido. Por 3 vezes orou,
mas finalmente cedeu e obedeceu ao seu pai. Exemplo para nós hoje, para confiarmos nos propósitos de Deus, de nosso Pai. Jesus venceu a sua vontade na oração e levantou-se. Foi capaz de enfrentar a traição, foi capaz de enfrentar o abandono dos seus discípulos amados, foi capaz de enfrentar o desprezo total dos homens, até dos mais íntimos. Foi capaz de enfrentar as torturas, o seu julgamento maligno, a sua condenação, enfrentou a crucificação e finalmente enfrentou a sua própria morte. Porque ele venceu na oração. Ali no jardim do Getsemane, ele venceu. É na oração que você vai vencer. Aí você vai, como Ana, levantar-se. Ana também se levantou, mas agora para recepcionar seu marido e com ele coabitar. Foi trabalhar. Já não estava mais triste e Deus tinha visitado seu ventre naquela noite. Eita bênção! Aleluia! Para mim, Ana ficou grávida antes. Ela ficou grávida na sua mente, no seu coração, pela fé, querido. Ana se levantou, comeu, seu semblante já não era mais triste. Antes mesmo de coabitar com seu marido, as Escrituras deixam claro que Ana e seu marido, primeiro de madrugada, se levantaram e foram adorar ao Senhor. Oh, que interessante, hein? Foi depois da adoração que ela retornou à sua casa, e ali em sua casa, que ela e Elcana se amaram. E Deus visitou o ventre dela, e ela pôde gerar o seu filho que tinha causado tanta aflição porque ela não podia ter. Lembrando-se, o Senhor, Ana, naquele momento, ficou grávida de Samuel. Ficou feliz e alcançou a benevolência do Senhor. Uma bela história, hein? Como é que você deve resolver a sua ansiedade? Então, nós agradecemos a sua presença hoje aqui, no capítulo 1 de 1 Samuel. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 2. Todos os dias estaremos aqui. Curte nosso vídeo, dá um joinha, compartilhe, divulgue, inscreva-se no nosso canal. Também acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 2, dando continuidade a essa história tão maravilhosa. E o Senhor derramando a sua graça sobre nossas vidas, hein? Que bênção, né? Maranata, ora, ora. Vem, Senhor Jesus. Tenha um bom dia, querido. Amém.